E hoje eu tô aqui com a doutora Camila, dentista querida das crianças, que vocês me perguntaram um monte de perguntas através dos directs. Então, uma entrevista hoje com ela para esclarecer todas as suas dúvidas. Então eu tô aqui com a doutora Camila. Camila, obrigada por receber a dentista querida das crianças. E eu queria fazer algumas perguntas que são dúvidas minhas, são dúvidas das pessoas que estão sempre mandando mensagem. A primeira coisa é, quando que a higiene bucal, mesmo antes de ter dente, começa? Então, exatamente. A partir do momento que a criança nasce, já temos que começar a limpar os dentinhos, tá? Então, quando não tem dente, com gaze e aguinha filtrada. Tá. Quando começam os dentinhos nascerem, com dedeira, e quando já tem toda a dentição formada, já com escovinha e pasta. E aí entra uma pergunta, qual a idade ideal para vir ao dentista pela primeira vez? Então, normalmente eu recomendo a partir dos 2 anos, quando a criança já consegue caminhar sozinha, já entrar sozinha e falar. Então, nesse momento, já é a idade ideal para ela vir ao dentista. Que ela tá mais habituada com o corpo dela. Né? Exatamente. Então, assim, eu lembro quando eu trouxe as crianças aqui, a primeira vinda foi 3 vezes. Explica um pouco isso pra gente, dessas 3 vezes, que pra gente super funcionou com as 2 crianças. Isso. Então, normalmente, na primeira vinda, é assim, aquela vinda, assim, para perder o medo do desconhecido, para criar confiança em mim. E, então, a criança, eu vou apresentar o consultório de uma maneira lúdica, para que ela conheça um ambiente que para ela a princípio é hostil, e aí ela vai conhecer o ambiente do consultório, e aí vamos ver assim por cima, contar os dentinhos, ver se ela abre a boca, se ela senta, se ela não senta, e é essa a primeira vinda. Na segunda vinda, aí eu já vou começar a dar uma aula de escovação. Normalmente eu gosto de ensinar a criança primeiro, para depois ensinar a mãe. Para depois ensinar a mãe, nessa mesma sessão. Já começo a falar um pouquinho, tanto para a criança quanto para a mãe, de escovação e de dieta. Porque são os 2 binômios que fazem com que a cárie, que são a cárie que é a doença mais comum na boca, aconteça. Então, nessa segunda vinda é a fase mais importante, que é quando eu vou falar de escova, que tipo de escova, que tipo de pasta, todas essas orientações, como é que a mamãe vai escovar os dentes, que isso também é muito importante. E a terceira vinda é a limpeza. É a limpeza, aquela limpeza, quando é uma criança pequena, obviamente, daí é com aquele motorzinho, né? E aí a gente faz uma limpezinha com escovinha e pastinha e aplica o flúor, que é super importante, para deixar o dentinho mais resistente também aos ácidos que formam a cárie. E aí uma pergunta aqui, um monte de gente me pergunta, você coloca pasta de dente com flúor ou sem flúor? Existe um mito de falar que não pode usar? E aí eu já tenho essa orientação, mas eu quero que você passe essa orientação. Isso é muito importante, isso eu gostaria de frisar bastante, porque assim, isso é um mito que começou a acontecer de uns 10 anos para cá, porque na nossa época não existia pasta de dente sem flúor. Só existia pasta de dente com flúor. Porque o flúor, o que ele é? Ele é um componente que ele faz o dente ficar mais resistente às cáries. Então, na verdade, o uso do flúor ele é imprescindível e a gente tem percebido, nós odontopediatras temos percebido um aumento do índice de cárie nas crianças a partir do não uso do flúor. E hoje, infelizmente, Marcele, 99% das crianças que chegam aqui, as mamães relatam, eu uso pasta de dente sem flúor. E aí é um trabalho que nós estamos fazendo de conscientização novamente para as crianças voltarem a usar pasta de dente com flúor. Então, eu queria só explicar o seguinte, o flúor, a questão do flúor é o seguinte, o excesso do flúor, o único problema é causar fluorose, que é um manchamento nos dentes por excesso de flúor. Esse excesso é ou por ingestão de grande quantidade de flúor, e a ingestão é muito flúor. Então, assim, seria comer flúor, tá? Comer pasta de dente. Ou a ingestão da água fluoretada, que hoje no abastecimento público o flúor é presente, só que se tiver algum município que tenha uma quantidade exagerada que foi um erro da próprio abastecimento público. Então, isso não a tem gente nada a não ver com tem escovação.
Não tem nada a ver com a escovação. E a questão é o seguinte, a orientação sempre para as mães é o seguinte, até os 3 anos, 1 grão de arroz cru, que se coloca a quantidade. E a partir dos 3 anos, uma ervilha em lata. É essa a quantidade, pois isso não tem problema nenhum, mesmo que a criança engula 100% dessa quantidade. Então não tem problema nenhum. E uma coisa que eu gostei da orientação que eu recebi da doutora Camila foi que eu falava assim, deu a escova de dente para Luísa escovar primeiro, isso, sem a pasta, e depois eu vou lá e escovo com a pasta. E você falou para me fazer o contrário, né? O que eu gosto? Normalmente, por isso que eu gosto de ensinar a criança a escovar o dente, porque ela já cria o hábito de escovar e ela treina. Porque a criança, principalmente hoje em dia, as crianças são muito rápidas e muito independentes. Então a gente tem que fazer com que as crianças também criem essa independência. A gente orienta assim, até os 8 anos, a mamãe tem que escovar, principalmente na escovação noturna. Então é mandatório, tem que escovar os dentes, pelo menos até os 8 anos, uma vez por dia o papai ou a mamãe, ou o responsável, tem que escovar na escovação noturna. Porém, nas outras escovações, você deixa a criança escovar sozinha, põe a pasta, essa quantidade. E aí, quando você for escovar, você escova sem pasta, porque daí você facilita a sua visualização, porque aí não faz aquela espuma, a criança não vai querer ficar levantando para cuspir, e aí você consegue manter o nível de flúor com a criança escovando, mesmo que ela engula, não tem problema. Tudo bem, quando ela começar a aprender a cuspir, você ensina ela a cuspir. Mas se também se engolir, não tem problema essa quantidade. E aí, na sua escovação, você faz sem pasta. Porque daí a pasta ela já usou nas escovações dela. Porque isso é um mito muito grande. Eu vejo muita gente preocupada. E como funciona o fio dental? Criança mais resistente com o fio. Fio dental, Marcele, vou ser bem honesta. Com criança, normalmente as crianças, principalmente na dentição de leite, os dentes são bem espaçados. Então, a quantidade de placa que se acumula entre os dentes é pequena, quase nada. Então, assim, fio dental em criança pequena é mais difícil, não tem necessidade. A não ser que quando come uma carne, alguma coisa assim, porque a criança fica incomodada. Mas ela fala, aí você vai com fio dental, não vai com palito, essas coisas que pode machucar. Então vai com fio dental e tira, remove. Aí assim, quando começa a crescer um pouquinho mais, a partir dos 6 anos, quando começa a erupção dos permanentes, aí sim, aí já seria ideal começar o uso do fio dental. Então, para essas crianças que já têm 6 anos, qual que é o fio dental ideal? Existe algum fio especial para criança? Na verdade, assim, o fio dental normal seria o ideal. Porém, normalmente criança, adolescente, principalmente, é muito resistente ao fio dental. Então, nessa faixa etária, a partir dos 6 anos, quando começa essa fase que precisaria passar o fio dental, existe um fio dental que parece um bumerangue, e aí que é mais fácil a criança passar sozinha. Entendi. Então, ela mesma pode passar e é descartável, é um fiozinho dental bem bonitinho, tem alguns até que tem sabor, e aí a criança mesmo pode passar o fio dental sem a ajuda dos pais, porque sozinha, nessa faixa etária, ela não tem a habilidade para passar. Tá. Gente, essa foi uma pré-conversa, né? A gente vai gravar mais um vídeo com N dúvidas que vocês mandaram pra gente pra responder essas dúvidas. Eu queria agradecer, obrigada. Eu que agradeço, Camila. E mandem mais dúvidas que a gente pode produzir mais conteúdos pra vocês. Beijo, até a próxima.